Beleza. Agora que vem a parte legal, será que é só para datação de fósseis e qualquer outra coisa muito demorada que serve esse tempo de meia-vida? De fato, esse é um exemplo do mais clássico que você vai encontrar nos livros, mas não só disso é só isso que exemplifica. Aqui eu coloquei um textinho, depois você dá uma lida lá e tal. Mas aqui, ó, né, problema da tireoide. É incrível que o iodo, né, ele é absorvido ali pela glândula da tireoide, e aí que vai gerar lá T4, T2, T3, não lembro lá quais são ah, os hormônios, né, que são gerados na tireoide. E à esquerda ali você tem um scan feito usando um isótopo, um radioisótopo, que é o iodo 123. Qual é o iodo mais estável? Você tem que pegar a tabela periódica para saber, né? Porque eu fico falando esses números, né? Daí, se você não fez química geral ou não se lembra disso, fica meio braba, né? Então, ó, antes eu estava falando do carbono 14, que é quando ele tem 6 prótons e a somatório de prótons e nêutrons dá 14. Ué, mas por que tá ali 12? Porque o que aparece na tabela periódica é o isótopo mais estável. O mais estável é o carbono 12. O carbono 13 e o carbono 14 são isótopos, ou seja, átomos de carbono que tem um e dois nêutrons a mais, respectivamente, que o carbono normal, né, o carbono mais estável, que é o carbono 12. Mas existem dos outros elementos, né, também existem às vezes mais de um isótopo. Então, o iodo, o mais estável, é o que tem 50. Aliás, o iodo tem um número atômico 53 e a massa atômica é 126. Então aqui deve ter, sei lá, bastante. Esse é o isótopo mais estável, né? Então, ó, 126 ponto alguma coisa. Vai dar um número fracionado, eu não vou entrar em termos aqui, dá até para arredondar para 127. A menos 53, então 74. Então o átomo de iodo ele tem que aproximadamente ter 74 nêutrons, tá? Que aí vai dar o elemento mais estável e que daí é o somatório de prótons e nêutrons dessa massa atômica aqui, 126,90. Esse vírgula 90 não se estresse com ele, tá? Porque como tem, será que tem 0,9 nêutrons em algum lugar? Na verdade é feita uma média entre todos os isótopos e os mais, não só os mais estáveis, mas os mais recorrentes aí no planeta, e aí é feita uma média entre todos eles. Então, ó, o iodo 126, né, ou seja, esse iodo é o mais estável, mas olhem ali no label da figura também, ó, tem um iodo que é o que tem 3 nêutrons a menos, né? Iodo 126,9 é o iodo mais estável, e aí tem o iodo 123. Esse iodo 123, ele tem um T meio, um T a meio, um tempo de meia-vida de 13 horas. E aí qual que é a ideia? O único lugar no corpo que o iodo reage é na tireoide. Ele faz parte de um processo catalítico para gerar T3, T4, né? Acho que T2 também, então, os hormônios ali produzidos na tireoide. Se não me engano, acho que nem só para catalisar, mas eu acho que de fato o iodo está no hormônio. Ou seja, ele é utilizado não só para catalisar, mas ele é utilizado e aí esse hormônio é dispensado. Mas então todo iodo que você ingere, ele vai ali claro, vai para o estômago, faz todo o sistema digestório, vai para a corrente sanguínea e chega ali na glândula, na tireoide e fica ali para ser usado para reagir, para gerar esse hormônio e depois ela é excretado. Quando querem saber se existe alguma disfunção, é feito ali aquele PET scan, né?
E precisa ter um contraste, que é aquela imagem da esquerda que você está vendo. Então, ali foi parar, eles injetam na pessoa o iodo 123. Como eu falei, o iodo ele dá um rolê ali pelo sistema sanguíneo, mas ele chega na tireoide e é ali que ele fica. E aí, como esse isótopo é diferente do 126, quando você tem uma técnica chamada ressonância magnética nuclear, quando gera um pulso magnético muito forte, esse iodo interage com a interação eletromagnética de uma maneira um pouquinho distinta. E aí é por isso que conseguem fazer esse diagnóstico por imagem, ali onde você vê pintadinho em vermelho na figura esquerda, né? Que mostra daí ali, claro, eu acho que nem não sou clínico para entender o que é o significado daquilo, provavelmente a ideia de mostrar a glândula e mostrar células que estão aí da glândula que não estão com um funcionamento muito bom. E aí, olha que interessante, você não quer que o paciente fique com aquele isótopo no corpo por muito tempo. Então, o tempo de meia-vida dele é de 13 horas. Depois, bem, eu não sei como é que é a série de decaimento radioativo do iodo, mas se bobear, ele até pode se transformar em iodo 126, o comum, que é o mais estável. E aí fica ali. Então, a degradação desse 123 para qualquer outro elemento, talvez vai para o 126. Acreditem aí que eu acho que eu não lembro exatamente se vai para o 126 ou se degrada em outros elementos. Mas só leva 13 horas. Ou seja, em 13 horas vai ter a metade do que foi injetado no paciente e geralmente eles só precisam de um pouquinho de tempo, né? Faz ali para usar ali como contraste, né? Colocam o iodo na corrente sanguínea da pessoa, fazem o exame e aí após alguns dias praticamente todo o iodo que foi ali aquele iodo radioativo, né? Aquele isótopo menos estável, já foi embora, né? Olha que maravilha. E aí para o tratamento é feito com outro isótopo, com 131. Por quê? Porque olha o tempo de meia-vida dele, 8 dias. Então, o iodo 131, ele você ingere uma pequena quantidade e ele fica ali por até 8 dias, ele está ali circulando, ele dura ali até 8 dias, então metade, depois de 8 dias é que metade dele vai ter sido excretado e outra metade vai ficar. E falando em excreção, né, em como liberar, é aqui que vem a parte que fica muito legal para a galera da farmácia. Olha só, tem um exemplo aqui para calcular e usar, sem agora falar tanto de radiação, mas falando de contaminação, né? Então, ó, em 1989, perdoe, não, em 1989, um adolescente foi envenenado com vapor de mercúrio derramado. O nível de mercúrio determinado em sua urina, que é proporcional à concentração no organismo, foi de 1,54 miligramas por litro, né? Suponha que você trabalhe em um laboratório de toxicologia. Eu sempre arranjo uns exercícios que falam muito com vocês, né? Sempre você tem que trabalhar num laboratório, alguma coisa. Eu acho legal esses exercícios. Então, suponha que você trabalha num laboratório de toxicologia. Você precisa saber, com base em um exame de urina, a quantidade de mercúrio que uma pessoa ingeriu e usa esse caso como padrão. Tá, o mercúrio 2 é eliminado no organismo por um processo de primeira ordem. Então, aqui eu já passei a dica para você, né? Você já sabe que equação você precisa usar. Né? Então, ó, o mercúrio 2, que é o caso aí desse mercúrio, que é o tóxico. O mercúrio, ele quando líquido, né? Ali no termômetro e tal, ele é até inerte. O problema é que quando interage aí com o tecido da nossa mão, ele rapidamente é oxidado e aí forma o mercúrio 2. Esse é tóxico pra caramba, né? Dá até pessoal, aliás, isso é intoxicação normal mesmo, o cara só morre, né? O chumbo da saturnismo, né? Da loucura na pessoa, né? Então, o mercúrio 2, desculpe parênteses, é eliminado no organismo por um processo de primeira ordem e tem meia-vida de 6 dias, tá? 6 dias. Olha as informações que você já tem. Tempo de meia-vida e ordem de reação, tá?
qual seria a concentração de mercúrio 2 na urina do paciente em miligramas por litro, né, após 30 dias, obviamente, se só deixassem ali o paciente sem nenhum tipo de intervenção, né, sem nenhuma medida terapêutica. Então, olha só, galera, como que você consegue achar, né, a concentração depois de um determinado tempo, né? Primeira coisa, vou pegar uma folhinha aqui para poder riscar, por aqui não. Primeira coisa, o que você tem e o que pode te ser útil para resolver aquilo que você tem, né? Porque aqui bem melhor. Você já sabe algumas coisas, né? Você sabe que no exercício ali a velocidade, ou a lei de velocidade integrada, ou toda a cinética de degradação é de primeira ordem. Ordem. Que equações nós temos ali para uma equação de primeira ordem? Antes de pegar tudo aqui, né? Então, a equação de primeira ordem, uma lei de velocidade integrada de ordem 1. A equação 1. Né? Então, eu sei que o ln da concentração da espécie em qualquer tempo, subscrito t, é igual a menos kt mais ln da concentração da espécie inicial, A0. Né? Isso você tem. Né? Beleza. Você quer saber o que? Olha como esse exercício é legal. Você quer saber isso daqui. Qual que vai ser a concentração de mercúrio, né, na urina do cara após 30 dias. Então, você tem o tempo? Tem, né, 30 dias. Beleza. Você tem a concentração inicial? Você tem a concentração em tempo t? Qual é o tempo t? É a concentração que vai estar lá em 30 dias. Então, não, a concentração no tempo t é óbvio que você não tem, porque é isso que o exercício está te pedindo. Tá. Tem a constante de velocidade? Não. Não tem, né? Pô, o professor não deu, então eu não posso fazer o exercício, né? Eu não consigo fazer o exercício, né? Porque a concentração inicial até tem ali, né? Aqui, ó, 1,54 miligramas por litro. Você até tem a concentração inicial, mas tem duas variáveis. Como que você resolve esse problema de duas variáveis? Geralmente é complicado, né? Mas você tem mais uma informação que você não pode deixar. Então, eu vou fazer um efeito especial aqui para ficar bem bonito. Então, ó, você tem essa equação aqui, um quadrinho em rosa e verde-limão. Pronto. E você tem essas variáveis em vermelho aqui. E agora eu vou colocar uma outra equação em azul, que vai ser muito útil. Tem como, primeiro, você precisa ou achar a concentração num tempo t, que é o que você quer, mas antes disso você precisa achar a constante de velocidade. Porque só achando a constante de velocidade você resolve essa equação, né? Você tem o t, você tem a concentração inicial, precisa da constante de velocidade. Tem como, por acaso eu acabei de falar para você alguma forma de conseguir a constante de velocidade? Olha aqui para a equação 14. Olha o que tem na equação 14. Duas variáveis e uma constante. Como assim uma constante? Aliás, vou reformular aqui.
na equação 14 tem duas coisas que dependem para cada reação e tem uma coisa que permanece constante, que é só um número. O que é só um número? ln de 2. É só um número. Ah, como assim ln de 2 é só um número? Note que tudo isso que eu fiz aqui antes, vou voltar aqui, era o tempo de minha vida para uma reação de ordem 1. E aí fui fazendo e cheguei na equação 14. Se você chegar aqui pegar uma calculadora, você pode perceber que ln de 2 é 0,69314718. É um número, tá? O ln de 2 é um número. Eu poderia também ter reescrito isso daqui. T a meio também é igual a 0,6931. Vocês já vão entender por que eu estou colocando todas as casas decimais aqui. 4718, né? Dividido pela constante de velocidade, tá? T a meio também pode ser escrito dessa forma para uma cinética de ordem 1. Note que para a cinética de ordem 0 dependia da concentração, mas aqui, que coisa boa. A cinética, essa cinética de primeira ordem em relação a esse reagente, em relação a esse mercúrio aí que está sendo excretado, ele não depende da concentração inicial. Então, agora eu tenho duas coisas. Aqui eu tenho um número, beleza, número é número, eu sempre estou com ele ali. Eu tenho a constante de velocidade? Não. Mas eu tenho o t a meio? Tenho, cara, eu tenho. Por quê? Olha lá o exercício que ele disse. Você precisa saber. Aqui, ó, o mercúrio 2 é eliminado do organismo por um processo de primeira ordem e tem meia vida de 6 dias. O t a meio é 6 dias. Então, você não sabe qual é a constante de velocidade, tá? Mas você sabe que t a meio, você tem uma outra equação aqui, t a meio igual a, vou colocar aqui novamente, ln de 2 sobre a constante. É isso que eu tenho que focar agora. E aí você tem o t meio? Tem o t meio, que é quanto? É 6 dias, né? Então só deixa eu puxar isso daqui para cá para ficar bonito. Vou só trabalhar aqui e eu logo volto. Então, esse parâmetro aqui, t meio é o que? 6 dias, ln de 2, k, constante de velocidade. Né? Então, eu jogo k para lá e jogo 6d para cá. Então, isso daqui resulta em k, ln de 2 sobre 6 dias. 6D. D é a unidade de medida, tá? Não confunde as coisas. K, portanto, pega a tua calculadora. Logo eu também comento uma coisa aí sobre não arredondar esse número, porque senão vai dar um erro muito grande. Então não arredonde. Então eu vou fazer até de volta aqui tudinho. ln de 2. Dá um número ali, né? 0,6931. Eu vou dividir essa resposta por 6 dias. Então, 0, 11, 55, 24, 53. 0,11, 55, 24, 3, 24, 53. O que? Dias recíprocos. Dias da menos 1, por causa que era um número dividido por 6 dias, né? Então é a mesma coisa que dia na menos 1. Lembra lá, antes eu sempre mostrava segundo na menos 1, só mudou a escala, mas continua. Então, por quê? Porque também, né, lembra lá a constante de velocidade de uma reação de ordem 1, a unidade de medida tem que ser um tempo recíproco, ou segundo na menos 1, hora na menos 1, dia na menos 1, século na menos 1, qualquer coisa na menos 1. Pronto, eu achei o K. Então, eu achei K 0, 11, 55, 24, 53. O que era o que eu queria? Era ele aqui, né? É essa parte aqui. Então, isso aqui agora eu tenho. Eu tenho. Então, beleza, o que eu preciso fazer? Ir para a equação ali em cima.
Então, vou pegar aqui, eu vou pegar já da calculadora mesmo, porque ó, o que eu tenho aqui, que você está vendo ali da calculadora, já é o valor de K, né? Já é o valor de K. O que precisa ainda? Assim fica legal, né? Ó, eu vou multiplicar, olha ali em cima na equação. Eu quero achar o ln de A num tempo t. Então já fica ali naquele canto, aquela incógnita ali, né? Agora, o que eu preciso? O valor de K multiplicado por menos 1, por quê? Porque é menos kt mais ln de tudo aquilo. Então, vezes menos 1, pronto, agora eu já tenho menos k, é isso daqui, vezes t, né? Vezes t, qual que é o meu t? 30 dias. Então, t é 30 dias, então multiplicado por 30. É menos 3,4567 barara, mais, então eu vou pegar isso aqui e fazer somar com o ln da concentração inicial, mais 1,54 miligramas por litro, mais 1,54 miligramas por litro. Ah, eu acho que eu não consigo, vai dar um número negativo aqui, né? Eu acho que só tem um pequeno problema aqui, por causa que eu não posso fazer ele direto, eu tenho que antes fazer o ln da tudo aqui. Aí eu posso sim somar, fazer a última operação aqui, é o logaritmo. Só tenha cuidado na tua calculadora, porque eu peguei ali o menos k vezes t, que é essa última resposta, e somo com o logaritmo da concentração inicial. Somo com o logaritmo de 1,54. Então, ó, ln de 1,54. Já vai dar um valor ali. Então, eu já resolvi todo o lado direito dessa equação. Então, ó, ln de A no tempo t é igual àquele número. Poxa, mas... e aí, né? Eu perguntei o que? Eu perguntei a concentração e não o ln da concentração. Então, quando o ln, então o que eu tenho agora é isso daqui, ó. Se você não sacou o que eu estou falando, é isso daqui, ó. Só deixar para baixo aqui. Precisa de uma outra folha. Não. Aqui, só um pouquinho, pessoal. Aqui. Aqui, ó. O ln da concentração de A no tempo t é igual àquele valor. Igual a menos 3,03 3953 49, tá? E eu não pedi ln de nada, eu pedi a concentração da espécie A no tempo t. Qual que é o inverso do ln? Então, ó, eu pego aquele ln e mando para o outro lado. Do mesmo jeito que eu pego um valor negativo e mando para o outro lado porque ele fica positivo, do mesmo jeito que eu pego uma multiplicação e mando para o outro lado da igualdade e fica uma divisão, do mesmo jeito que eu pego um expoente e mando para o outro lado e vira uma raiz quadrada, o ln, quando eu mando para o outro lado, vira um número de Euler, exponencial, e multiplica tudo isso aqui, menos 3,0339, parará, tá? Eu vou colocar tudo. Então, ó, o inverso do logaritmo neperiano é o exponencial. E cuidado que o inverso do log é 10 elevado a um número, né? Então, aqui é o número de Euler elevado a menos 3. Então, eu já vou pegar também e fazer isso daqui aqui direto, exponencial da resposta anterior, que minha calculadora permite isso. Então, outra coisa, ó, por que eu estou usando todos os números ali? E pelo menos escrevi e tal. Aqui na calculadora eu já vou colocando sempre, eu peço a última resposta, daí ele faz bem mais fácil para mim. Porque todo número que quando é elevado a uma potência, ou esse e elevado a x, a última casa decimal vai fazer muita diferença no número final. Então, o melhor que se faz é usar na calculadora direto e fazendo todo o cálculo numa mesma linha.
Porque se você, não, eu vou pegar aqui o 3, olha ali, o 3,46, daí eu já anoto aqui, daí eu uso esse valor para fazer as outras operações, e eu esqueci dos 57, 35, 90 ali que vem depois desse número, eu vou estar abreviando muito ali a hora que eu mandar por esse exponencial e vai fazer toda a diferença. Então, tá, já feito o disclaimer aí, então agora sim, ó, a concentração de A no tempo T. Agora esse em miligramas, porque como eu estava falando em concentração, então vai ser naquela unidade de medida que eu tinha feito lá, é 0,048 125 o que? Miligrama por litro. Então olha que loucura, né? Você consegue calcular a concentração lá depois de 30 dias, né? Baseado somente na concentração inicial e somente na ordem da reação. Olha que coisa bacana aqui, quer ver? Voltar na outra folha. Você pegou essa equação aqui, né? Sabe que é de ordem 1, então... Diminuir minha tela aqui. Aqui, legal. Você pegou essa equação aqui e reajustou, aliás, percebeu que ela depende da concentração no tempo t, da constante, do tempo e da concentração inicial, e de fato você até tem boa parte das variáveis. A única coisa que você não tinha era a constante de velocidade. Mas você tinha o tempo de meia-vida, então para que serve também esse tempo de meia-vida? No caso de uma cinética de ordem 1, de uma ordem de reação igual a 1, né? Eu tenho aquela propriedade ali, ó, que o tempo de meia-vida é igual a um número, o ln de 2 é um número, 0,69, qualquer coisinha, dividido pela constante de velocidade. Então, quando você consegue a constante de velocidade, você sabe o tempo de meia-vida, e quando você tem o tempo de meia-vida, você consegue inferir a constante de velocidade. Olha que louco. Você agora acabou de perceber que não precisa ir lá para o laboratório fazer um monte de ensaio e lembra lá que tinha aquelas tabelas e mantinha uma coisa constante, ia variando as outras e verificava se a velocidade acompanhava linearmente, se sim era de primeira ordem, se não já começava a complicar. Se você simplesmente conhecer o tempo de meia-vida em alguma coisa, você consegue saber, e souber, claro, tiver um indicativo que é de uma ordem de reação igual a 1, você consegue a constante de velocidade. Isso, na bioquímica, é tudo, entende? É por isso que quando você tem um teste, por exemplo, usado aí para os toxicomanos, né? Quero verificar se uma pessoa usou cocaína. Se você for fazer um exame de sangue, o tempo de meia-vida da cocaína é tão rápido no corpo da pessoa, o crack também é válido, que se for fazer um teste de sangue ou de urina no outro dia, já não é mais perceptível. Agora, um opiáceo, não, né? Se a pessoa usou heroína, metadona, morfina, acho que o tempo de meia-vida dessas espécies aí, ou pelo menos dos metabólitos, né? Também tem outra coisa, né? Às vezes você ingere ali, faz uso de um opiáceo, embora ele tenha sido consumido, gera metabólitos que ficam por um bom tempo. Então, acho que, se não me engano, para morfina, metadona, em 4 ou 5 dias ainda é perceptível em um exame de sangue ou urina. Cannabis também fica um bom tempinho. Agora, crack, cocaína, algumas anfetaminas são muito rápidas, porque tanto o metabolismo é muito rápido e os metabólitos gerados também têm um tempo de meia-vida muito pequeno. E aí, por isso é imperceptível, é muito pouco provável que vai conseguir um método analítico para mensurar aquilo em determinada matriz, porque conforme se o tempo de meia-vida for lá, sei lá, 5 horas, a cada período de 5 horas só fica metade da concentração, então em alguns dias, né,
já era, já não pegou mais, já existe uma concentração tão pequena que já chega a ficar imperceptível para os métodos analíticos, né? Os métodos analíticos, eles têm um, uma concentração mínima que precisa ter para conseguir verificar ali, a partir daqui de baixo, dali para baixo não é mais perceptível. É, o crack, por exemplo, né, que é uma droga terrível que destrói pessoas e famílias, o, quando a pessoa ingere aquilo, o tempo que dá, né, de barato ali é de minutos, né? Então, em poucos minutos já acabou o efeito e também a concentração daquilo na cabeça da pessoa, na corrente sanguínea, também começa a cair drasticamente. Por isso que a pessoa vai usando mais e mais e mais e mais, porque em poucos minutos já não tem mais nada, já foi degradado. E aí, obviamente, ele está viciado, quer mais cada vez mais, e obviamente os metabólitos ali também já vão sendo excretados, né? Então já não existe mais nada a ser percebido. Por isso até que tem aqueles exames toxicológicos, né? O pessoal que trabalha com transporte, por exemplo, caminhoneiros, motoristas de ônibus, né? Eles precisam fazer aqueles testes de janela, grande janela, né? Que é usando um pedaço do cabelo, né? O cabelo, sim, como tem cabelo sendo feito todo dia, muitas dessas moléculas vão sendo acumuladas na quitina do cabelo, na queratina também, e fica ali, e ali você tem um determinado fio de cabelo, leva tempo para crescer, e ali você tem um registro, né, de tudo que se passou aí pela corrente sanguínea do cidadão. Então, por isso que um exame de longa janela de observação, ele não usa sangue, não usa urina, mas sim vai usar uma matriz que tenha ali acumulado qualquer substância que uma pessoa venha a usar. Viu como a cinética serve para tudo? Claro que serve, é muito importante, é muito relevante para qualquer aspecto biológico, né? E isso é muito legal, né? Então, aqui a gente viu um exemplo de como que o tempo de meia-vida serve para inferir, para calcular, não inferir, mas sim calcular a constante de velocidade, uma vez que eu conheça, né, claro, a ordem da reação. Tem mais exercício? É claro que tem. Tá? Em 1972 tinha o trigo contaminado por metilmercúrio, que vai gerar também aquele mercúrio 2 ali. Né? Então, esse trigo contaminado foi liberado para o consumo humano no Iraque. Isso é uma notícia mesmo, né? Só que é legal revisitar essas coisas justamente para ver onde vai a imbecilidade humana, né? Alguém que ganhou o diploma e não merecia acabou liberando essa essa quantidade de trigo aí contaminado e olha o problema, porque isso resultou em 459 mortes. Eu falo que alguém não merece o diploma porque, obviamente, alguém tem que fazer essa análise química bromatológica e ele não percebeu, né, que estava contaminado e matou gente por causa disso. Tá. A meia-vida do metilmercúrio no organismo é 70 dias. Olha que louco. Então a pergunta: quantos dias são necessários para que a quantidade de metilmercúrio caia a 10% do valor inicial após a ingestão? É um pouquinho, 10% ali, lembra lá, é 0,1, né? Ficou a dica aí, tá? Então, enfim, você consegue calcular isso, né? Exercitem, tranquilo. Aqui embaixo tem outros, né? Descobriu-se que no solo, nas proximidades da instalação de processamento nuclear em Rocky Flats, no Colorado, nos Estados Unidos, que esse solo estava contaminado com plutônio 239. Esse não é legal, tá? Esse não é bom. Bem radioativo, diga-se de passagem, bem tóxico, muito tóxico, né? Cuja meia-vida é de 24K anos, ou seja, 24 mil anos é o tempo de meia-vida. Isso que é o problema da radioatividade, né? De urânio, plutônio, né? É o tempo de meia-vida desses isótopos. Aí a gente viu no início desse vídeo o iodo, o iodo radioativo, né? O isótopo do iodo com tempo meia-vida de dias, o plutônio
de 24 mil anos, né? Então, essa terra ali do solo foi colocada em tambores para armazenamento, e aí vem a pergunta: quantos anos serão necessários para que a radioatividade caia a 20% do seu valor inicial, tá? Considere ambos os exemplos aqui, os exercícios que vocês vão fazer, né, como considere essa cinética, né, igual a ordem da reação igual a 1, né, e aí o resto você é só fazer mais ou menos análogo com o que foi feito ali do outro exemplo, né. Só está faltando uma coisinha, né? Qual que é a concentração inicial? E nenhum dos dois está falando. Mas note que aqui ele está pedindo em termos percentuais, né? A quantidade de mercúrio para chegar a 10% de X, ou seja, só uma fração, você nem precisa, 10% da concentração inicial, então é 0,1 a concentração inicial, ou, enfim, para que a concentração no tempo t seja igual a 0,1 da concentração inicial. Ah, não sei, pensa um pouquinho aí, tá? Não está explícita a concentração inicial, mas tá de uma certa maneira ali nas entrelinhas qual é a concentração inicial, tá? Só para finalizar, né? Eu falei do tempo de minha vida de uma reação de ordem 36 minutos, logo vai finalizar aqui. Eu falei então do tempo de minha vida de uma reação ordem 0, ordem 1 e aqui é ordem 2. Também é a mesma coisa, ali só fazer aquele mesmo algebrismo. Só considerem que então o tempo de minha vida de uma reação de ordem igual a 2 é igual a essa equação 15. Por que eu trago aqui? Porque aqui agora, aqui, olha só que maravilha. Nem jeito de fazer assim. Aqui eu tenho uma tabelinha que é bem legal, que mostra o último, pelo menos um sumário de tudo que a gente viu aí, pelo menos nas últimas 2 ou 3 aulas. As principais ordens de reação, 0, 1 e 2, como que é a lei de velocidade, como que é a lei de velocidade integrada, tá? Como que é um gráfico, né, para determinar essa lei de velocidade. Lembra que a gente usou esses métodos gráficos? E note que alguns gráficos têm a inclinação da reta negativa e outras têm uma só tem a inclinação da reta positiva, que é aqui, né, a ordem 2. Ou seja, indica ali embaixo, ó, qual é o sinal de cada. Sempre essa reta delimitada é determinada, a inclinação da reta é o que determina a constante de velocidade, né? Somente no último caso eu tenho uma constante de velocidade, aliás, a constante sempre vai ser positiva, mas na equação ela fica simplesmente positiva, nas outras eu tenho menos k, né? E obviamente o intercepto dessas aqui, né? E aqui eu tenho no intercepto a concentração inicial. E por fim eu tenho o tempo de meia vida para cada um. Então isso daqui é o último slide dessa aula, que justamente traz um sumário das últimas 2 aulas, tá? Então, hoje a gente viu que o tempo de meia-vida, ele pode, principalmente para a reação de ordem 1, notem que para a reação de ordem 2, eu vou ter que dar um zoom aqui para facilitar, que senão nem com olhos de lince dá para ver aqui, deixa eu só arrumar isso. Aqui, ó, dei um zoom, só deixa eu liberar um pouquinho do slide, beleza. Note que aqui o tempo de meia-vida depende da concentração inicial. Note que aqui o tempo de meia-vida também depende da concentração inicial. E o mais louco foi esse momento aqui, onde a gente percebeu que o tempo de meia-vida de uma reação de ordem 1, não dá para ver aqui, está lá para cima do slide, reação de ordem igual a 1, o tempo de meia-vida não depende da concentração inicial. E aí é legal porque se eu simplesmente conheço
a ordem da reação, e conheço, e sei que se por acaso for ordem 1, eu consigo estimar, consigo calcular a constante de velocidade somente sabendo o tempo de meia-vida. E aí, como eu estava falando, isso para ciências biológicas é incrível, porque uma vez que eu consigo verificar essa ordem de reação igual a 1, eu posso, desde o veneno ao remédio, saber tanto o tempo de meia-vida do meu paciente, ali analisando ali qualquer matriz corporal dele, e com isso consigo saber a constante de velocidade de um processo biológico. Então, a farmacocinética se baseia nisso, entende? Eu consigo ali com as minhas amostras, com os meus ratinhos no biotério, saber quanto tempo leva para ele excretar determinada quantidade de algo a ele administrado, e com isso consigo saber essa cinética de velocidade, né? Então, ó, e aí com isso eu consigo entender qual que como que se dá essa dinâmica de um fármaco, de uma molécula qualquer no corpo. Então, essa é a parte mais legal e eu não tenho nenhuma dúvida que você deve estar amando. Eu estou falando meio baixinho porque meu vizinho já deve estar dormindo aqui, né? Então estou fazendo um pouquinho mais de silêncio. Mas eu acredito que deva ser bem proveitoso esse conteúdo aí para vocês. Depois eu vou liberar os slides, então eu só tenho atenção para estudar isso, né? E para entender essa ideia de tempo de minha vida. E eu espero que vocês façam os exercícios, tá? Vai ser importante. Beleza, pessoal? Se cuidem. Até mais.